porque acabou de acontecer, algumas horas atrás, a sabatina do Renan Santos lá na Globo News. Foi entrevistado pela André Sadi, pela Natuza Neri, e está dando uma grande repercussão aí nas redes sociais, principalmente os trechos sobre feminicídio e machismo, que obviamente eram pautas que eram de se esperar do escopo de uma sabatina na emissora de TV. Eu só vou mostrar aqui para vocês poderem encontrar o vídeo, que eu não vou poder reproduzir. A gente não pode reproduzir vídeo de emissora de TV aqui em canal de YouTube, mas o print do G1, como ficou logo depois da sabatina do Renan Santos, pode colocar na tela, produção. A home do portal, a página principal. Então tem lá, candidato a presidente pela Missão, Renan Santos diz que não cumprirá decisões monocráticas do STF se eleito. Essa foi a declaração que eles resolveram manchetar, como se diz no jargão jornalista, transformar em manchete. Que o Renan diz que decisão ilegal não se cumpre. E aí tem outra notícia que eles exploraram, que é: eu não sou o Bukele, diz candidato ao falar de segurança pública. Quer dizer, não é o governante de El Salvador, que é criticado pelo seu autoritarismo, que, no entanto, elementos ali da conduta dele no combate ao crime são utilizados e são feitos elogios pelo Renan Santos na campanha do Renan. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no programa Checkmate da Matias TV. Essa entrevista, junto com Chico Graziano e com o Diogo da Luz, está disponível no canal da Matias TV. É só procurar também na busca do YouTube. E ele fez um pouco dessas distinções a respeito do que considera importante, do que não é parte do escopo que ele pretende implementar se for presidente da República. E aí tem outra matéria aí do tipo: saiba quem é, né? Saiba quem é o presidente de El Salvador, elogiado por Renan Santos. Muito bem, são as 3 matérias que o portal destacou. Só que logo embaixo tinha o carrossel, e é legal que o portal faça isso, com vários cortes, são os próprios vídeos. Pode botar o próximo print? Então você tem vários vídeos curtos que são de cada tema abordado na sabatina. E aí eu estou mostrando para vocês porque vocês podem encontrar o vídeo lá no G1 que eu vou comentar agora. Então esse primeiro é Renan Santos, entre parênteses, missão, responde sobre feminicídio. E o segundo, pode botar o próximo print, é Renan Santos, missão, responde sobre frase machista. Muito bem. Eu estava fazendo aqui as minhas anotações porque eu ouvi e tive que transcrever alguns trechos para a gente analisar. O que é curioso a respeito desse caso para nossa reflexão? Eu já citei várias vezes, já recomendei que vocês lessem o livro A Mente Moralista, A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, um grande autor que é psicólogo social. E o subtítulo desse livro é Por que as pessoas se segregam por religião e política, algo assim, e mostra justamente essas questões de polarização, essas questões de briga em razão de posições políticas e religiosas. E ele fez todo um estudo que envolve diversas áreas, diversas ciências, diversas pesquisas metodológicas, diversos grupos que foram testados, pessoas que votam no Partido Republicano dos Estados Unidos, que votam no Partido Democrata, como elas agem, como elas respondem quando é questionado isso ou aquilo para elas, etc. Bom, ele descreve uma diferença entre pessoas que tendem mais para a esquerda ou para a direita através de um conceito que é o da matriz moral. E ali se fala dos alicerces que essas pessoas têm na sua matriz moral. Então, as pessoas que tendem mais para a esquerda têm, de uma maneira mais exacerbada, o alicerce do cuidado. Para as pessoas que tendem a esquerda, não quer dizer que isso não possa ser manipulado por políticos. Claro que pode ser manipulado por políticos. Mas as pessoas, assim, em regra, que tendem para a esquerda, no sentido de ideologia, elas têm esse alicerce mais presente, que tem um peso maior dentro da sua matriz moral, que é a preocupação, o cuidado, que muitas vezes aparece no discurso de esquerda com minorias ou com as mulheres, né? Mulheres, gays, pessoas pretas, né? Agora tem essa discussão, né? Negros, pretos, pardos, né? E outras pessoas de determinados segmentos que muitas vezes são tratados
ali pela esquerda identitária com tanto cuidado que às vezes gera, inclusive, ataques a quem quer que pense diferente sobre determinadas medidas que envolvam esse segmento, sem que essas pessoas sejam preconceituosas em relação a esses grupos. Mas isso vem do cuidado, e cuidado é algo legítimo. Quer dizer, a pessoa tem um cuidado com os outros, isso é absolutamente respeitável. É claro que é diferente de um político populista buscar explorar esse sentimento, esse alicerce das pessoas em seu benefício, manipulando essas pessoas. Isso é uma outra questão. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui? A diferença de matriz moral. Então, no campo da direita, você tem outros, como a ordem, etc., que são prevalecentes. Está lá no livro, eu escrevi sobre esse livro, no artigo, se eu não me engano, foi o Maniqueísmo Raiz de Lula e Bolsonaro, quando eu era colunista do UOL. Vocês podem procurar no Google se quiserem ler. É um artigo um dos mais importantes que eu já publiquei também sobre esse tipo de fenômeno. E eu falei desse livro e apliquei aqui ao Brasil. O Maniqueísmo Raiz de Lula e Bolsonaro. Então, assim, o que eu vejo nessa sabatina são pessoas com matrizes morais diferentes. Eu conheço de cumprimentar a Natuza Neri, a Andréa Sadi, mas não tenho intimidade com elas. Mas o que a gente vê do desempenho público delas é, evidentemente, uma preocupação, um cuidado com essas pautas, inclusive envolvendo mulheres. Cada um vai fazer o seu juízo sobre como elas tratam disso, não estou aqui para entrar nesse mérito jornalístico ou de posicionamento, de crítica, de viés, do que quer que seja. Mas você tem ali muito presente, muito forte esse alicerce do cuidado e dentro, vamos dizer assim, de uma pauta que costuma ser ventilada, que costuma ser aventada pelo campo da esquerda. E aí eu vou falar desse problema que a direita enfrenta. Mas o Renan Santos, ele aparentemente tem uma matriz moral que é mais conectada com esses alicerces de quem tende a um pensamento direitista. Então você tem esse choque do diálogo de pessoas que têm matrizes diferentes. E é muito interessante assistir quando a gente estuda esses assuntos para a gente poder tentar afastar a visão mais preconceituosa em relação a quem tem matriz moral diferente e tentar extrair o que é relevante dessa discussão e o que eventualmente é excesso. Então, por que eu disse tudo isso? Porque elas começaram a fazer perguntas dizendo o seguinte, que no plano de governo apresentado pelo Partido Missão, eventual governo do Renan Santos ao TSE, elas não viram ali, pelo menos não de uma maneira detalhada, mas foram bem enfáticas, assim, de que não está no seu plano de governo o combate ao feminicídio, né? E o que o Renan Santos fez? Ele começou a falar da Lei de Responsabilidade Gerencial. E como, portanto, o Renan, no começo da sua resposta, ele não manifestou nenhum conhecimento específico, no começo, tá? No começo da sua resposta, um conhecimento específico sobre as políticas públicas que podem ajudar no combate ao feminicídio, e ele nem manifestou uma preocupação, no sentido discursivo mesmo, você manifestar isso com as mulheres de uma maneira geral, ele já foi falar sobre uma questão de gestão, sobre uma questão de atribuição, qual é o ente que é responsável sobre determinadas medidas. Ficou assim, uma pergunta que vai num ponto muito sensível, um ponto que comove, que emociona, que cativa, e uma resposta tecnocrática. E enquanto o Renan tentava explicar a parte tecnocrática desse assunto, as jornalistas intervieram várias vezes e ficou uma conversa muito truncada durante 5 minutos. Então, o Renan, ele não tem uma necessidade imediata de manifestar uma emoção e tal, ele já partiu para o assunto do gestor. E elas estavam cobrando dele uma manifestação de preocupação, porque tinham um elemento ali mais objetivo de que no seu plano de governo isso não está destrinchado, para dizer o mínimo.
E aí, em determinado momento, aos 3 minutos e 30 segundos, já depois de vários troca-trocas, de muito troca-troca, nesse embate, a Andréa Sadi falou: mas então o combate ao feminicídio o senhor está reduzindo a um tema gerencial? É isso? Repare a pergunta. Combate ao feminicídio o senhor está reduzindo. Quer dizer, a pergunta, ela faz uma pergunta, claro, no final ela fala, é isso. Ela chega a afirmar, mas diz, é isso. Né? É como se ele estivesse reduzindo a um tema gerencial. E isso é engraçado de ver esse trecho. 3 minutos e 30 desse corte aí que eu mostrei. Porque promove um certo bug na cabeça do Renan Santos. Porque ele fala assim, imediatamente, né, ele percebeu que responder positivamente à pergunta era negativo para ele. Você reduzir é uma coisa negativa. Reduzir o combate ao feminicídio a um tema gerencial. Então ele fala assim, não, é um tema... E aí ele olha para cima e fala assim, em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e municípios. Então, assim, esse ponto eu acho muito emblemático, muito importante, porque eu acho que teve um erro, vamos dizer assim, político, estratégico, de marketing do Renan Santos, e no final ele fala sobre isso, tá? De não começar a sua resposta, vamos dizer assim, com declarações que, seja para jornalistas, seja talvez para uma boa parte do público da emissora, sejam declarações que já confortam aquele público de que existe sim a preocupação. Porque ele está falando para um público, ou seja o direto, seja uma parte do indireto, que tem uma matriz moral diferente. Então, você precisa mostrar que você não é o eventual demônio que possa ser pintado por pessoas que têm uma matriz moral mais à esquerda, quando uma pessoa à direita não faz aquilo que agrada a elas. Não estou dizendo que todo político de direita tem que agradar a esse público. Eu estou dizendo como é que a resposta podia ser feita de um jeito que não gerasse tanto bate-boca no seu início. Eu não estou dizendo isso como uma recomendação para políticos de direita. Eu estou dizendo isso como uma análise para todas as pessoas que querem conversar com pessoas que têm uma ideologia diferente, ou um viés diferente, ou que se posicionam publicamente de maneiras diferentes. Você tem que entender onde que a pessoa está querendo chegar e como é que você vai neutralizando alguns eventuais preconceitos, algumas eventuais percepções que eventualmente você provocou, tá? Nessas pessoas. Então, por isso que eu estou tratando isso no terreno político, de marketing, de estratégia e relacional mesmo. Porque também não dá para extrair de qualquer falta de detalhamento e tal, que uma pessoa, qualquer que seja um candidato, seja um político de uma maneira geral, é uma pessoa que não se importa com as mulheres. Porque existe uma tendência também no campo da esquerda e no campo do mercado da comunicação, de tentar, vamos dizer assim, pintar todas as pessoas à direita como pessoas que não se importam com as mulheres. Não dá para extrair isso. Bom, dito isso, a Sadi fala, o senhor defende aumentar a pena? Aí ele fala que defende e tal, e aí ela fala do contexto doméstico e familiar, que os crimes de feminicídio acontecem em casa, acontece no contexto doméstico e familiar. Muitas vezes é o homem da casa que mata a esposa, que mata a filha, ou é o padrasto, né? Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o padrasto, enfim, algum homem que esteja lá. E aí ela pergunta assim, o senhor acha que isso não existe? O senhor nega a existência desse problema? E aí ele fala, quem disse isso? Tipo, nunca neguei a existência desse problema. Não, eu acho que existe. E ela fala... ela diz que aumentar penas não é o bastante. E o Renan nega, ele não falou isso, né? Que aumentar, ele justamente tinha dito que, como governo federal, ele pode articular para que houvesse o aumento de pena. Ele falou assim, aumentar a pena, mas é claro que você depende do Congresso Nacional. Só que você tem o problema de gestão, você tem o problema de quem é que vai fazer esse enfrentamento na prática. E o que ele estava tentando explicar, do ponto de vista dele,
pela lei de responsabilidade gerencial, é que o grosso dessas medidas são implementadas pelos estados e pelos municípios. Só que isso faz parecer o quê? Então o governo federal não vai se meter? Não, vai. Só que ele estava dizendo que, olha, tem vários assuntos como saneamento básico que tampouco estão destrinchados no meu plano de governo. E, no entanto, eu falo deles o tempo todo, na minha campanha, como já falei em diversos congressos, diversos vídeos a respeito do combate ao feminicídio, etc. E tal. Então, a discussão é essa, você se importa ou você não se importa, afinal? Durante 5 minutos, fica uma discussão em torno disso. E é claro que esses 5 minutos são cortados e utilizados na rede social para dizer que as jornalistas trucidaram o candidato, para dizer que o candidato não se preocupa com as mulheres, para pintar no eleitorado feminino algo que, vamos dizer assim, não pode ser criticado, evidentemente, mas que não é conclusivo do ponto de vista de o sujeito não se importa. Não dá para chegar também a essa conclusão. Então, eu continuo, porque aí depois ele vai falar isso tudo. Ela disse que... aí a Sadi fala, mas o senhor falou que defende o aumento da pena. Enfim, aí ele estava explicando essa distinção entre aquilo que ele pode fazer como governo e aquilo que cabe aos estados e municípios. E aí a Natuza disse que custou a encontrar no plano de governo essa preocupação e tal, força ali em cima desse ponto. E o Renan falou essa questão do saneamento e tal, por quê? Porque são políticas federativas, você tem entes federativos responsáveis por isso. Mais uma vez, linguagem técnica que não neutraliza esse tipo de percepção. Então, assim, durante 5 minutos e 20 segundos, porque agora eu cheguei no ponto, ele foi tecnocrático. E aí deu margem, evidentemente, para que fosse explorada a pior interpretação possível sobre o que ele pensa ou o que apresenta o seu plano de governo. E aí, a partir de 5 minutos e 20 desse tema, desse vídeo, é que ele começou a citar os exemplos de São Paulo. Medidas protetivas, aplicativos, aluguéis sociais, uso do Smart Sample, da tecnologia de uma maneira geral, questões envolvendo tornozeleira eletrônica. É aí que ele começa a mostrar que conhece o assunto, que conhece quais são as medidas que estão sendo implementadas por alguns governos, como da prefeitura do Ricardo Nunes, como do governador Tarcísio de Freitas. Ele até fala, olha, eles apoiam outro candidato, mas eu tenho que reconhecer que esse modelo paulistano é a inspiração para o governo federal e tal, que era o que ele deveria ter falado no começo, né? Para mostrar que, olha, essas medidas são fundamentais, a gente quer fazer isso para proteger as mulheres e tal, porque senão você gera toda essa percepção eventualmente distorcida, do campo político diferente. E aí, elas ameaçam interromper, ele fala, vou continuar, vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Então, assim, ele está numa posição de, olha, peraí, agora eu estou falando tudo aqui que vocês estavam cobrando, porque vocês falaram que não me importa e tal. E aí ele deixou mais claras essas ideias, é claro que esse trecho não vai ser cortado por uma militância mais à esquerda, que quer, obviamente, desgastar a candidatura do Renan, e no final a Natuza disse, eu não disse que o senhor não se importa com o assunto, mas que lendo o seu plano de governo eu não vi. Então, tem um ponto legítimo aí das jornalistas, que é apontar algo que falta no plano de governo, e o candidato tem mais que se explicar. E repito, ele demorou a chegar ao ponto da questão que poderia evitar todo esse bate-boca que vai ser explorado contra ele. E claro, aí entra a análise geral. Qualquer político à direita precisa estar preparado para falar de pautas que são mais caras, que são mais sensíveis, eventualmente, ou pelo menos, né, porque eu não gosto de encarar assim, eu entendo que são pautas mais aventadas e mais exploradas pelo campo da esquerda, e essa é uma falha do campo político da direita, de não saber explorar certas pautas, que são sensíveis a boa parte do eleitorado, como aquelas envolvendo mulheres. Então é preciso, sim, se preparar para esse tipo de embate. E, para concluir, eu estou me estendendo aqui um pouco, mas o vídeo que é sobre a frase machista, como foi colocado lá no G1. O que aconteceu? As apresentadoras exibiram um vídeo do Renan Santos, acho que publicado no canal dele, que tinha a participação, era uma espécie de conversa ou entrevista com um influenciador, que o Renan descreveu como um influenciador masculinista, em que o Renan está falando sobre, deixa eu pegar aqui exatamente a expressão que ele utilizou, aspas,
É um vídeo de 2025. O que a gente tem que fazer é o restabelecimento de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E aí, fecha aspas, quando o Renan Santos diz isso, alguém ali que estava participando falou assim, aí vão te chamar de machista e tal. E aí ele fala, então eu sou. E aí pegaram esse corte e mostraram, ok, ele falou ali, eu sou machista, então que história é essa de que você é machista? Porque machista, obviamente, é algo, pelo menos visto por uma parcela, e acredito eu que por uma parcela majoritária, vamos dizer assim, a percepção sobre essa declaração, não estou falando nem do comportamento, como algo negativo. Um homem se dizer machista, pelo menos para a maior parte do eleitorado feminino, é algo ruim, né? Então, se explica aí, né? E aí a Sadi pediu para ele esclarecer, porque fica com a impressão, ela falou, parece que você tem certo orgulho em ser machista. E aí o Renan lembrou o restante da entrevista, em que falou algumas coisas em defesa das mulheres, etc. E aí começou a explicar o que ele pensa a respeito desse assunto, que a figura masculina tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. Aí elas perguntam o que isso significa. E aí ele fala, a maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Fala da ausência da figura masculina, cita estudos, fala como é importante a figura do bom pai, do bom avô, que quando você tem famílias desconstruídas, etc., você tem uma maior tendência a que alguns problemas aconteçam, inclusive a criminalidade. Fala que a figura masculina está moída e tal. Aí elas perguntam, se você se coloca como homem machista? Ele fala, não, ali é uma provocação. Tem que saber o momento da provocação. Elas falam, o senhor estava bastante à vontade? Ele fala, lógico que eu estou à vontade. E aí entra o meu outro ponto de análise, que era uma análise que eu estava fazendo ontem no Flow News, que é o Renan Santos, ele é provocador. O MBL, de uma maneira geral, tem um espírito provocador. E o que acontece é que muitas vezes passa do ponto da provocação e tem um desgaste. Então, ontem no Flow News, eu analisei a frase que ele falou na convenção que lançou a sua candidatura, de que vamos matar quem roubar, algo nesse sentido. Aquela síntese, né? E eu falei, olha, é uma inconsequência você defender isso nessa síntese e tal. Agora, eu compreendo a estratégia de você falar algo que é sintético e que pode engajar ali uma massa, para depois as pessoas questionarem você e você ganhar espaço para desdobrar os seus argumentos e falar, não é isso que você entendeu, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Só que essa estratégia, ela eventualmente é perigosa, porque gera um desgaste, uma síntese assim como uma provocação, e você, então vão te chamar de machista, você dizer, eu sou machista. Isso vai gerar um desgaste com uma parte do eleitorado que eventualmente nem vai ouvir a sua argumentação, mas vai ficar com a impressão de que você é uma pessoa ruim. E é dessa impressão que ele está se defendendo na entrevista. E aí a Natuza cita o próprio Renan falando sobre a ausência de presença masculina e fala de lares chefiados por mulheres. E aí fala assim, o senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? E aí o Renan fala, Natuza, pelo amor de Deus, tipo, é óbvio que não é isso que eu estou fazendo, é isso que o espírito da resposta do Renan para eu explicar aqui, para quem não viu. E aí ele cita estudos nos Estados Unidos, de Thomas Sowell, inclusive. Olha, o Larry Elder, né, radialista americano, que eu lembrei que eu fiz uma matéria sobre esse tipo de estudo na época que eu era colunista da Veja. Se vocês procurarem no Google, Larry Elder, Felipe Moura Brasil, provavelmente vocês vão encontrar um texto meu sobre um vídeo do Larry Elder, que eu acho que foi o Larry Elder falando a respeito disso, que é um radialista que é preto e, no entanto, combate aí essa cartilha da esquerda. E estava falando como é pauta de diversos conservadores americanos essa questão das famílias desestruturadas em razão de estudos que mostram que isso isso dá uma tendência de que essas pessoas tenham... E aí o que o Renan citou, né, foi
média mais baixa, né, desempenho escolar inferior, que famílias monoparentais têm renda menor e que, eventualmente, você tem filhos que acabam incorrendo na criminalidade. Ou seja, está apontando a importância da presença da figura masculina na família, inclusive para impor limites, etc. E aí, do outro lado, vem, mas a mulher não é suficiente, aquela coisa, né? E ele tem que lidar com aquela situação. Então, lá na frente, aí para encerrar, eu venho ao ponto aqui que eu tinha antecipado. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, a maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias com ausência da figura paterna, apresentam desempenho escolar inferior, famílias monoparentais têm renda melhor, isso é um dado da realidade, são estatísticas e tal. Aí abro aspas. Se alguém fica com a impressão de... que eu transcrevi aqui, mas faltou alguma palavrinha. Quer dizer, se alguém fica com a impressão de que isso... Se alguém sente que isso... Na verdade, o que ele estava querendo dizer é se essa declaração minha vai machucar ou não alguém, aí paciência. Talvez, e aí olha o que ele diz, talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que eu estou falando uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu quero resolver problemas de verdade. Fecha. Esse ponto é muito interessante. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Quer dizer, talvez, na verdade, e aqui é a minha análise, ele, para se comunicar a respeito de um caso tão sensível a pessoas que têm alicerces diferentes do que o dele, ele não tomou todos os cuidados. E aí se viu cercado. E o que ele está alegando é justamente isso. Talvez eu não seja o melhor comunicador, mas o que eu estou falando aqui, tem lógica, tem razoabilidade, é amparado em estudos, etc. O que acontece é que se você não toma alguns cuidados, eventualmente esse argumento também não vai ser muito convincente. Mas ele deu a maneira de sair com, vamos dizer assim, alguma percepção, mesmo que vaga, de improviso, do que estava acontecendo ali naquela sabatina. E aí ele fala que esse homem, ele critica esse homem que não... é um exemplo para o seu filho e tal. Ele não tem compromisso com a criança, nem com pagamento de pensão, então vamos restabelecer a autoridade masculina. Quer dizer, ele está falando em benefício da mulher, em benefício da criança, em benefício dessa família que eventualmente acaba desestruturada. Não como uma crítica à incapacidade das mães de cuidar dos filhos, mesmo que eventualmente na ausência do pai. Só que você vê como é difícil falar a respeito de tudo isso? Então, sim, considero que tem erros ali de marketing, de estratégia, mas não cravo, que o Renan não se importa com as mulheres. Sabe, muitas vezes, qualquer candidato à direita foi tratado como um demônio pela esquerda, inclusive com esses rótulos de nazista, fascista, etc. Às vezes você tem algum comportamento extremista que acaba legitimando um ponto, mas, em geral, não são políticos nazistas. É claro que esse é um rótulo muito mais grave. Mas você precisa escapar dessa legitimação da demonização. E isso precisa ter muita habilidade. Não é fácil. E aí, só para terminar, ele fala, se você não restabelece a postura de uma autoridade masculina estabelecendo limites, existe uma tendência de comportamento disfuncional. Ele repete, aspas, eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu estou passando aqui está certa, isso que importa. Fecho aspas. Mas, numa corrida eleitoral, o marketing de si mesmo importa também. Então, fica aí, vamos dizer assim, acho que uma lição para qualquer político no campo da direita, de que quando vai ser entrevistado, vai ser sabatinado, ele vai ser confrontado com temas muito sensíveis, não só para as jornalistas, mas também para vários segmentos do eleitorado. E tudo bem você contrariar aquilo que pensa determinados segmentos, etc. Mas o que é perigoso é você acabar dando margem para qualquer tipo de demonização. Então, esse choque entre pessoas com matrizes morais diferentes é um tema aí para reflexão de todos vocês. Estou fazendo aqui toda essa análise de improviso, mas espero que vocês tenham entendido alguns pontos. Qualquer dia a gente desdobra mais esse assunto com as suas, vamos dizer assim, premissas bibliográficas, citando os estudos, etc.